E aí pessoal, sejam bem-vindos ao vídeo onde Karens acham que tem direitos sobre outras pessoas. Caso você tenha uma história interessante, escreva nos comentários que ela poderá aparecer no próximo vídeo. Meu namorado tem um fetiche muito estranho. Eu sei que vai aparecer, fique até entendo se alguns acharem isso. Eu mesma, por um momento, não acreditei quando ele me disse isso e pior, que um dia eu ia satisfazer esses fetiches. Nas últimas semanas, eu tenho pensado sobre isso e percebi o quão esquisito isso é. Direito ao ponto, meu namorado gosta de ser humilhado. Antes de tudo, a gente teve uma conversa sobre isso e eu não tive outra reação a não ser choque. Eu estava muito confusa e realmente não queria fazer isso. Mas hoje estamos aqui e a gente chama isso de jogo. No começo, eram apenas xingamentos, mas com o tempo, eu admito que fui gostando de fazer isso e até comecei a fazer sem que ele pedisse. Ele gosta quando humilho com palavras. Quando ele faz algo errado, gosta quando eu o xingo e digo que é um inútil que não serve pra nada, mesmo que não seja verdade. Gosta quando eu peço para ele imitar um cachorro. E diz que ama quando estamos jogando com os amigos dele e eu xingo ele na frente de todos. Mais recentemente, eu cuspi na cara dele e dei um tapa no rosto, sem ele pedir. Depois disso, eu me senti bastante culpada e fui pedir desculpas, mas ele disse que eu não tinha feito nada de errado. Resumindo tudo, quanto mais agressivo eu for com ele, mais ele parece gostar. Mas, apesar de eu admitir que eu goste, a melhor parte pra mim ainda é quando estamos agindo naturalmente. Nesses momentos, a maior parte do tempo, a gente age como um casal comum, ele sendo extremamente carinhoso e afetivo como sempre foi e eu simplesmente sendo eu mesma. Eu gostaria da opinião de vocês sobre isso. O que vocês acham? Observação: ele nunca me humilhou ou foi agressivo comigo de alguma maneira. Por incrível que pareça, nunca brigamos. Minha primeira vez foi a pior de todas para mim. Olá, sempre vejo histórias do Reddit e finalmente tive coragem de publicar aqui. Tem muitas coisas das quais quero desabafar, mas vou começar por essa. Há umas 2 semanas atrás, eu tive minha primeira vez. O garoto não era alguém que eu gostava, o que torna ainda mais difícil de suportar. Estou com um peso enorme na consciência por causa disso. Sinto que traí a mim mesma, minha família e ainda enganei o menino, pois ele sempre teve uma queda por mim. Para vocês não ficarem perdidos sobre o motivo desse sentimento, vou falar sobre mim. Sou mulher e tenho 17 anos. Sou de uma família particularmente rigorosa sobre relacionamentos. Só tive um namorado em toda a minha vida, mas terminamos depois de 3 anos de namoro. Por todo esse tempo, nunca tivemos relações, e foi um término pacífico, já que só acabamos por conta da pandemia, mas nunca voltamos. Por conta da minha família, sempre acreditei na crença de que temos que casar virgens, e confesso que esse era meu sonho, ter uma relação carnal somente com a pessoa que irá ficar comigo a vida toda. Mas infelizmente, não foi bem assim. Pois bem, esse garoto, que vamos chamá-lo de João, é meu conhecido de infância. Desde pequenos, ele já gostava de mim e só não se aproximava por conta do meu ex. Eu sou a figura perfeita para retratar cu doce. Quando ele começou a demonstrar interesse por mim, comecei a enrolá-lo. Pasmem, se passou 1 ano e ele não desistiu. Minha mãe gostava muito dele, então às vezes ele aparecia lá em casa. Depois de muito tempo, comecei a demonstrar interesse também porque ele virou um menino muito bonito. Ele tem em torno de 16 anos. Então fui à casa dele para um programa de fim de tarde e acabou rolando. Essa não era minha intenção, e confesso que sou bem bobinho em pensar que não iria ter nada demais, já que eu realmente não via maldade nessas coisas. Eu realmente pensei que iria ser perfeito, mas ele começou me dando tapas e ainda não foi devagar. Seu amigo era relativamente grande e ele sabia, e mesmo depois de eu pedir para parar, ele não parou. O resultado disso foi muita dor. Quando cheguei em casa e fui fazer xixi, vi muito sangue saindo, além de sentir muita dor no pé da barriga e nas costas. Nas semanas seguintes, até respirar me dava dor, e ainda minha mente estava pesada porque quando cheguei, ele me mandou o vídeo do momento e ainda lembrei que estava muito melado e pensei que a camisinha estava furada. Eu tomo anticoncepcionais, pois não tenho uma vida sexual ativa. Irei falar com o garoto para me comprar um teste de gravidez. Depois atualizo vocês se caso acontecer mais algo. O vício em apostas esportivas está acabando com a minha vida. Estou escrevendo esse texto porque preciso desabafar e colocar para fora o que estou sentindo sobre um problema que tem sugado todas as minhas energias e me fazendo ser uma pessoa irreconhecível. Tudo isso começou há 2 anos, com a curiosidade sobre as apostas esportivas. Eu entrava no Twitter e via posts de pessoas ganhando dinheiro fácil com apostas, e resolvi entrar nessa onda para também tentar ganhar dinheiro. No início, era apenas por diversão.
Apostava valores baixos, como 20, 30 reais, e por aí vai. Demorei um pouco para começar a ser lucrativo, porém, depois de um certo tempo, comecei a ganhar bastante dinheiro com apostas. Já fiz uma aposta em que apostei 250 reais e ganhei 6k. Porém, acreditem se quiser, no longo prazo, tudo isso foi devolvido para casa. Eu tinha o seguinte pensamento: se eles conseguem ganhar dinheiro com essas apostas, eu também consigo. E esse foi o maior erro da minha vida até aqui. Ao longo desses 2 anos, cheguei a perder muito dinheiro, mas também ganhei muito dinheiro. Eu vivia num dilema em que perdia e sempre estava querendo recuperar. Já consegui ficar mais de 30k positivos, ganhar 10k em uma semana. O fato de eu ganhar 10k de uma forma fácil, enquanto eu trabalho o mês inteiro para ganhar 3k, me deixava intrigado. Ao longo desses 2 anos, vivi nesse dilema, ganhando e perdendo, e hoje totalizo mais de 30k de prejuízo que conquistei com muito suor e trabalho, sem considerar o lucro que também foi perdido. Sim, consegui a proeza de perder todo o meu lucro. Se eu não tivesse sido burro e perdido meu tempo com isso, hoje poderia ter o meu carro, minha moto, ou até mesmo ter um bom dinheiro guardado. Logo eu, que sempre fui de guardar dinheiro. Ao longo dos últimos meses, venho procurando me livrar desse vício maldito que acaba com a vida das pessoas, e por isso venho aqui desabafar no Reddit. Não tenho coragem de contar isso para os meus pais, para os amigos mais próximos, namorada e nem ninguém. Tenho vergonha de mim mesmo e do que podem pensar sobre mim. Reconheço que isso está acabando com a minha vida, e que se eu não parar com isso quanto antes, irei acabar no fundo do poço. Ainda não cheguei no nível em que estou com contas atrasadas, nunca fiz empréstimo para fazer apostas e nem vendi nada pessoal para apostar. Sempre apostei com meu próprio dinheiro, mesmo que fosse até ficar duro. Não consigo acreditar que cheguei nesse ponto, porém o primeiro passo para se livrar de um vício é reconhecê-lo e tentar se livrar o quanto antes. E espero nunca mais apostar R$1 na minha vida. Para o meu bem. Vicio em internet em diversos assuntos. Sinto que a internet está prejudicando minha cabeça. Eu começo a ver um vídeo, paro depois de 3 minutos e começo outro. Daí entro no Instagram, jogo algo por 20 minutos, escuto música. E eu vejo tudo o que é coisa, conteúdo de futebol, jogos, pôquer, notícia política aleatória, meme aleatório, música aleatória, vídeo de resenha de um álbum, vídeo de perfume. Minha cabeça dói quase todos os dias. Eu tento ficar longe da internet, teve dias em que desinstalei todos os aplicativos de redes sociais, para pelo menos não usá-los no celular. Não demorou nem um dia. É literalmente um vício. Eu não sinto mais prazer em usar essa merda. Claro, existem conteúdos interessantes, mas está tudo tão misturado, e é tanta informação, que eu preferia que voltasse ao início da internet. Era tão menos coisa, você baixava uma música por dia, assistia um filme por dia, um vídeo, um jogo. Hoje são 200 coisas de cada tipo por dia, meu cérebro fica confuso e eu não entendo o motivo de ser tanta coisa. Instagram e afins são todos inúteis, eu não entendo o motivo de existirem. Tudo bem, eu preciso fazer outras coisas fora dessa merda, mas quando você sai com seus amigos, o que você faz? Fica mexendo no celular, vendo Instagram, quando não tem assunto, ou fica ali meio isolado. Tento ler um livro, paro depois de 10 minutos, fico ansioso, preciso ver algum conteúdo de merda para me acalmar. Mas não me acalmo, daí vou para outro, etc. Eu já tenho opinião sobre quase tudo. Eu não quero mais isso. Não sei o que fazer, porque se eu tentar parar, sei que essa ansiedade por ver algo inútil irá voltar. Pai com direito tenta roubar assento e nos acusa de estarmos fingindo uma deficiência. Olá aí senhoras e senhorais, essa história maravilhosa ocorreu no último domingo e tenho refletido sobre postá-la. Então, um pouco de contexto, eu, 14 metros, tenho TAA, o que me faz ter uma gagueira terrível, e meu amigo, 14 metros, tem autismo e geralmente usa fones de ouvido com cancelamento de ruído, já que o barulho e a luz podem levá-lo a um colapso. Por causa disso, costumamos nos comunicar em língua brasileira de sinais, Libras. Como eu não gaguejo e ele pode estar em um silêncio perfeito, também estava em um momento muito obscuro alguns anos atrás, e costumo ir à academia e correr para ter tempo para pensar, por causa disso, estou bem forte. De qualquer forma, contexto fora do caminho. Meu amigo e eu estávamos passeando por um de nossos caminhos habituais que tem algumas vistas realmente bonitas e poucos carros. A meio caminho do passeio, há um pub, um bar para vocês americanos e, como o calor britânico é ridículo, decidimos entrar e pegar uma limonada ou uma cerveja dependendo de quão sortudos estávamos. Durante todo o tempo, nos comunicando em língua de sinais. Depois de ocuparmos nossos lugares, os últimos lugares na área coberta do lado de fora, uma mulher que eu acho que vou chamar de Karen se aproximou de nós com uma criança pequena.
Ela gritou em voz alta, em seu tom snob: "Ei, garotos, acho que vocês vão descobrir que esses são os meus lugares. Vejam, eu conheço o dono do pub, então é melhor vocês saírem. Além disso, vocês nem estavam conversando, levem suas bebidas para a viagem." Agora, senhoras e senhores, deixem-me dizer uma coisa: nós também conhecíamos o proprietário porque ele é o pai do meu amigo, o que está comigo agora. Eu então consegui juntar um conjunto compreensível de palavras. Bem, estávamos conversando, estávamos apenas usando a língua de sinais. Então, a Karen disse: "Ah, então vocês estão fingindo uma deficiência. Deus, o que há de errado com a sua geração?", esquecendo-se aparentemente de seu pestinha atrás dela, que está puxando sua mão e fazendo birra. Agora, bastante nervoso, consegui gaguejar: "NN nós N não estamos, N não, a gente S só prefere se comunicar dessa M maneira." Nesse ponto, a Karen está gritando uma enxurrada de insultos para nós, me interrompendo com um dedo no peito no final de cada palavra. Nesse ponto, eu já estava cheio disso, então respondi de forma enfática, consideravelmente mais forte. Enquanto a mulher estava cambaleando para trás, ela de alguma forma conseguiu se manter em pé, apesar de sua gordura. No entanto, ela havia pisado no dedo de seu filho, que estava no chão. Em meio a uma birra, isso fez com que a criança chorasse ainda mais e finalmente seus olhos se fixaram em nosso herói desta história, o pai do meu amigo, que estava abraçando meu amigo, tentando acalmá-lo. Ela de alguma forma não percebeu que ele estava abraçando um de seus clientes que ela havia agredido segundos antes e não pareceu fazer a conexão, então ela gritou: "Gente, esse cara acabou de me agredir." Nesse ponto, o pai do meu amigo estava tão vermelho que se eu tirasse meus óculos e semicerrasse os olhos, eu não conseguiria distinguir um morango dele. Ele então começou a gritar uma sequência de palavrões para essa mulher que nem eu conhecia. Como isso não fez a mulher ir embora, ele gritou: "Se você não sair agora mesmo, vou chamar a polícia." Isso pareceu fazer com que ela se mexesse, e ela prontamente arrastou a criança do chão e se afastou como a verme que ela é. Deixando uma criança autista em crise, eu bem chateado, uma rachadura no deck novinho de onde ela havia tropeçado e amassados de onde a criança estava fazendo birra no chão e batendo os pés. Além de um dono de pub irritado. As bebidas foram boas, porém, peguei algo bem mais forte do que uma cerveja para acalmar os nervos, como ele disse. Mas tivemos que encurtar nosso passeio, já que meu amigo ainda não estava no melhor estado. Desabafo sobre meu pai e madrasta. Neste ponto, não me importo se eles encontrarem isso ou não. Eles começaram a compartilhar o incidente e o lado deles da história com seus grupos de amigos, então é jogo justo, pelo que me diz respeito. Meu pai e minha madrasta não são as pessoas mais queridas na minha família. Até onde eu sei, não é como se meus tios e suas famílias tivessem feito algo para realmente ofendê-los. Há uma série de incidentes em que minha madrasta reclamou disso ou daquilo, ou de alguma forma se sentiu excluída por minhas tias e tios. E, até onde sei, meus tios e tias não fizeram nada de propósito para irritá-la. Um dos meus tios, cujo nome eu me tirei por motivos óbvios, disse à minha avó que ficaria bem em conversar com meu pai novamente, apesar de todas as coisas que ele e minha madrasta fizeram. Não sei se eles estão se falando ou não, mas aparentemente não estão com base no que minha avó acabou de me contar. O que realmente queimou a última ponte que meu pai tinha com qualquer um dos meus tios foi ele tentar vender um sistema de DJ que meu tio emprestou a ele quando minha irmã, do lado dele, nasceu pela primeira vez. Ela tem cerca de 21 anos, se a memória não me falha no momento em que estou escrevendo. Não sei quanto tempo atrás foi, mas tinha que ser vários anos pelo menos, quando meu pai disse ao meu tio que ia vendê-lo por dinheiro. Não perguntou, apenas disse que ia vendê-lo por dinheiro. Não importava se ele ia dividir os lucros. O que importa é que ele ia vender algo que tecnicamente ainda pertencia ao meu tio. Isso, somado à rudeza que minha madrasta pode ter demonstrado, é o que queimou a última ponte. Avançando para algumas semanas atrás. Meu tio estava ajudando a configurar o novo computador de mesa da minha avó e meu pai e madrasta apareceram por coincidência na mesma hora. Não sei quem chegou primeiro, só sei que meu tio fez questão de evitar meu pai, que tentou forçar uma conversa entre os dois. Depois de algumas discussões, ambos saíram, e agora meu pai cortou o contato entre minha avó e seus netos do lado dele porque ela não se posicionou a favor dele em um conflito que ele iniciou. O que me motivou a postar isso foi minha avó me contar sobre minha madrasta aparentemente enviando mensagens por toda parte dizendo como ela lavou meu cérebro para que eu não fale com ele. Com licença, mas vocês cavaram a própria sepultura. Eu cortei minha mãe biológica da minha vida quando ela fez algo horrível o suficiente. O que diabos vocês pensam que me faz acreditar que eu não faria o mesmo com vocês? Edição, alguém nos comentários apontou como minha idade pode ser útil para descobrir quanto tempo terei que lidar com meu pai e madrasta. Tenho 28 anos, a propósito. Mesmo que eu tivesse dinheiro, meios e capacidade de sair da casa em que estou morando com minha avó, eu não faria isso.
Há várias coisas que ela simplesmente não pode fazer sozinha. Então, quem sabe quanto tempo ficarei preso lidando com meu pai e madrasta? Mãe abusiva está se aproveitando de mim. Então, este é um post um tanto longo. Vou tentar ser breve, mas estou procurando um feedback, então pode ficar longo. Eu, 30 anos, atualmente moro com minha mãe, uns 53, e seu marido, uns 50? Minha mãe não trabalha há 3,5 anos, enquanto seu marido trabalha em tempo integral sazonalmente, mas recebe salário de meio período devido ao seu empregador ter pago taxas de advogado para mantê-lo fora da cadeia alguns anos atrás. Eu trabalho em tempo integral, mais horas extras, 60 horas por semana, em uma empresa federal. Consegui esse emprego em 2019. Em 2016, mudei para esta casa geminada com 2 quartos com minha mãe. Eu ainda estava trabalhando meio período e consegui um emprego em tempo integral que pagava bem, $16 por hora mais horas extras, para um jovem de 23 anos. Eu pagava metade do aluguel, todas as contas de luz, mais de $400 em CT com infraestrutura antiga caveira, além de comida, conta de celular dela, abastecimento de seu carro e compra de cigarros. Na época, eu não tinha carro, então ela me levava até o ponto de ônibus e pedia gasolina e cigarros como agradecimento por ela me ajudar. O emprego era contratado, não me tornaram um funcionário efetivo, então consegui um novo emprego com uma pequena redução salarial e em tempo integral para essa empresa significava 33 horas por semana, mas eu podia trabalhar de casa. Nesse ponto, 2017, minha mãe já havia pago a maior parte do carro dela e estava financeiramente estável. Eu comecei a ter dificuldades para pagar a metade das contas de luz e do aluguel devido à redução salarial, e ela fez uma grande questão sobre eu escolher não pagar, quando eu estava mostrando a ela minha conta bancária para refutar sua suposição. Avançando para o final de 2018, ela começa a namorar o marido atual, e eu fico muito feliz em vê-la seguindo em frente. Eu consegui um emprego em tempo integral e bem remunerado. Ela decide que quer se mudar com o namorado e me deixar a casa geminada, com os móveis como presente, se eu puder arcar com todas as despesas sozinho. Eu concordo com isso. Vale ressaltar que esse presente veio depois que ela pegou o título do meu carro do meu quarto, vendeu para um parente enquanto eu estava trabalhando e ficou com o dinheiro. Pule para agosto de 2019 e recebo uma ligação dizendo que minha mãe está largando o emprego porque está cansada de viajar, mudou para 2 cidades vizinhas, e alega que meu trabalho está permitindo que pacientes com Covid entrem, então ela desistiu. Para ser uma dona de casa em 2020. Eu dou a ela $200 de presente de aniversário e ela transforma isso em uma questão de dinheiro para pedir mais, e eu, idiota, acho que está tudo bem ajudar. O marido sem noção dela diz que está tudo bem, que ele pode arcar com as despesas enquanto ela tira um descanso, porque ela merece. O tempo todo, o cara não pode pagar por nada. É como varrer a sujeira de um quarto e jogá-la embaixo do tapete, exceto que a sujeira são as contas então, quem eles chamam quando recebem avisos de corte e aluguéis atrasados de um ano atrás? Chamam a mim. E como minha mãe estava no contrato original de locação e nunca informamos ao proprietário que ela se mudou, não havia muito que eu pudesse dizer. A ideia era que eles se mudassem com a intenção de economizar para comprar uma casa e me deixar com o meu próprio espaço novamente. Descubro que o crédito do marido sem noção está nos anos 400 e minha mãe, sem trabalho, não pode solicitar um empréstimo. O plano então é eu vou receber seguro-desemprego e economizar para uma casa. Ela conseguiu enrolar o sistema de seguro-desemprego e o marido dela mudou de emprego 5 vezes desde então. O tempo todo, eu estou pagando a maior parte de tudo, algo como 70 a 30, porque eles têm que economizar e eu já estava cobrindo tudo sozinho mesmo. Toda vez que falo sobre me mudar ou procurar um apartamento que esteja indo bem, sou ameaçado com o despejo ou chamadas para a polícia feitas pela minha mãe. Ela liga para a família e conta que estou sabotando? Eu sacrifiquei minha vida por vocês, crianças ingratas. Poderia ser uma estampa de camiseta nesta casa. Ela até convenceu a família de que ela tem trabalhado nos últimos 4 anos. Essa mulher comprou um computador inteiro e o coloca na mesa da cozinha para parecer que trabalha em casa quando as pessoas aparecem, e isso é loucura, e o marido dela apenas apoia, como um idiota. Preciso me afastar, mas não consigo economizar o suficiente para o aluguel à calção, ao mesmo tempo em que pago $1.250 de aluguel e contas de luz, 70 a 30 dividido, além de toda a minha comida, cosméticos, seguro de carro, conta de celular, gasolina e despesas aleatórias. Tive que substituir meu alternador 2 semanas atrás, e o aluguel e calção local custam mais de $3.000, centro de Connecticut. Tudo isso enquanto minha mãe fica em casa e fala mal de mim para o marido dela e para quem quiser ouvir. E ela fala mal de todas essas pessoas, incluindo o marido sem dinheiro, palavras dela. Não quero não gostar da minha mãe, mas a ideia de ser explorado tem sido a principal preocupação na minha mente por tempo demais. Eu nem consigo trocar palavras amigáveis com essa mulher ultimamente sem ficar incomodado.
Estou sendo muito duro ou essa é a atitude de uma mãe arrogante? TLDR, minha mãe não trabalha há 3,5 anos e eu pago a maior parte das contas em uma casa, enquanto ainda sou tratado como uma criança, onde eu, ela e seu marido sem dinheiro e amante de bebidas alcoólicas vivemos. Quero parar de ajudá-los para poder seguir em frente e morar permanentemente por conta própria, mas sou ameaçado com ações judiciais devido ao nome dela constar no contrato original sempre que digo a eles para pagar suas próprias contas. Espero que você tenha gostado. Compartilhe, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos.